Fala pessoal! Para quem não me conhece, eu sou o professor Fernando Leal. Esta aula é mais uma de uma sequência de videoaulas que tem por objetivo auxiliar o aluno na compreensão das minhas notas de aula que se encontram no meu site. Para localizar o meu site, você deve ir ao Google e digitar Professor Fernando Leal. Clica aí nessa busca. Este é o site. Você vai encontrar aí o meu e-mail e algumas disciplinas que iremos trabalhar. Você também pode acessar usando este QR Code, como também pelo link que está na descrição do vídeo. Boa aula! Então, lá no modelo de Bohr, essa lista aí que está lá no site, que eu vou colocar na parte de Física Moderna 2 também, coisas que vocês já estudaram, né? O modelo de Bohr não é o modelo probabilístico, isto se inicia com Schrödinger, que é o nosso ponto de partida. Então isso começa aqui, na questão de número 7. No aprendizado da mecânica quântica é correto afirmar que todos os modelos atômicos são ainda, hoje, de extrema relevância para a compreensão da mecânica quântica. Os modelos atômicos são importantes para nós entendermos a construção, o que nos trouxe até aqui, mas não para a compreensão da mecânica quântica, né? O modelo de Bohr está de pleno acordo com o princípio da incerteza. O princípio de incerteza não é verdade, né? O modelo de Bohr, você tem claramente a trajetória do elétron. O princípio de incerteza de Heisenberg elimina o caráter, a ideia de trajetória, porque você não pode ao mesmo tempo conhecer a posição e o momento linear com precisão arbitrária. Você pode conhecer a posição e o momento linear? Pode. Com precisão arbitrária para você estabelecer uma trajetória? Não, aí não. O modelo de Schrödinger é o início da mecânica quântica moderna e todos os outros modelos atômicos propostos antes deste são propostas que devemos abandonar para uma melhor compreensão da mecânica quântica atual. Verdade. O modelo de Schrödinger ele peca por não ser relativístico. A informação relativística é de extrema importância porque o spin é uma propriedade quanto-relativística, é uma propriedade que vem da relatividade restrita. Então o modelo de Schrödinger, dessa forma, né, no átomo de hidrogênio, no capítulo 7, nós vamos começar a estudar isso, resolver o átomo de hidrogênio. Não vamos levar em consideração o spin, depois vamos introduzir à mão esse conceito de spin. Então a resposta correta seria o item C. Considere uma distribuição de probabilidade de uma partícula definida no intervalo de 0 a 1, tal que os únicos valores não nulos dessa distribuição estão nos pontos. Aqui nós temos a densidade de probabilidade, que é o peso, olha do jeito que é feito a soma, né? Então nós temos esse somatório que vai de 1 a 4, porque eu tenho 4 pontos para levar em consideração. Se eu quero calcular o valor esperado de x, eu coloco o x, coloco o peso e divido pelo peso total. Isso é média ponderada de qualquer outra coisa. Eu simplesmente forneci valores aqui, pedi para calcular. Calcule ΔX. Qual é o local mais provável de se localizar a partícula? A partícula pode estar em quais posições? Na posição 0, na posição 0,5, na posição 0,7, na posição 1. Então, qual é o local mais provável? Vamos pegar aqui embaixo, aqui, que tem uma solução para essa parte aqui. Primeira coisa é você observar que o somatório, o peso, está vendo? Isso aqui é a densidade, o peso está normalizado. Então, peso total é igual a 1. Isso aqui seria o π estrela π. Está igual a 1. Então, se eu quero calcular o valor médio, eu não preciso ficar dividindo por um peso. Se eu quero calcular o valor médio da posição, eu simplesmente pego a posição e multiplico pelo peso. Posição pelo peso, posição pelo peso, posição pelo peso. Olha a média. O peso 0,6 fez com que o valor médio se aproximasse disso daqui. Em termos de medidas experimentais, questão 9. Em termos de medidas experimentais, o que significam os valores? Mais provável, menos provável, e o valor médio de uma medida física. O que é valor mais provável? O que é valor menos provável? O que é valor médio? O valor médio deve ser sempre igual ao valor mais provável e nunca será o valor menos provável? Justifique. Então nós temos o nosso peso para todos os cálculos de média
que é a densidade de probabilidade, que em geral depende só de x, se o psi, a função de onda, for separável, se ela estiver nessa forma sempre, na hora que eu calcular psi estrela, psi, isso aqui vai se transformar nisso. Então, se a densidade de probabilidade é uma função real, nós podemos plotar a densidade de probabilidade como uma função de x. Vou pegar dois exemplos aqui. Função de onda 1, função de onda 1, densidade de probabilidade 1, função de onda 2, densidade de probabilidade 2. Agora eu vou propor algumas caras para densidade de probabilidade. Então vamos lá. Gráfico 1, gráfico 2. No gráfico 1, se eu tenho uma partícula quântica cuja densidade de probabilidade é essa, então o local mais provável de localizar essa partícula é onde a densidade de probabilidade exibe seu valor máximo. Então vamos lá. Então se eu derivar a função de onda igual a zero, eu descubro quais são os pontos mais prováveis. Aqui nós só temos um. Aqui nós temos dois. Então, x1, x2, x1 e x2 são os pontos mais prováveis de localizar o elétron ou a partícula quântica em questão. Aqui, x igual a zero é esse local mais provável. Por quê? Porque são os pontos onde a probabilidade, a densidade de probabilidade é máxima. Qual é a probabilidade de localizar o elétron? Na região, nesse gráfico aqui, ó. Qual é a probabilidade de localizar o elétron na região menos infinito? Entre menos infinito e zero. Qual é essa probabilidade? Essa probabilidade, ela deve ser a integral. Então, se nós pegarmos aqui a densidade de probabilidade, que é isso aqui, se nós integrarmos em x, em toda a extensão onde pode se localizar a partícula, ou seja, se eu integrar em menos infinito a infinito, eu tenho probabilidade total, ou seja, eu tenho 100% de chance. Como a distribuição é simétrica, então se eu estou saindo de menos infinito a zero, eu vou ter posso fornecer uma distribuição como essa, que é uma distribuição gaussiana, fazer as contas e mostrar que é isso. Mas graficamente é bastante intuitivo, né? O gráfico é simétrico. Mesma coisa esse gráfico aqui, né? Qual é a probabilidade de localizar o elétron na região de menos infinito a zero? 50%. Na região zero até infinito, 50%. Quais são os locais mais prováveis de se localizar o elétron? Nas posições x1 e x2. Qual o local menos provável de se localizar o elétron? Nessa região, porque a probabilidade é mínima, é zero, né? Ou seja, são nos pontos extremos. Ah, mas aqui não vai para zero? Vai para zero no infinito. Mas você vai localizar esse ponto derivando e igualando a zero. Você vai encontrar 1, 2, 3. Esses são os pontos de máximos. Esses são os pontos, é o ponto de mínimo. Qual o valor médio aqui? Se eu calcular isso daqui, usando um peso, que é a densidade de probabilidade, que tem essa cara. Qual seria o valor médio? Zero. Nós vamos pegar o peso, multiplicar por cada uma dessas posições, aqui é simétrico para cá, aqui é simétrico para lá. Isso vai dar zero. Como é que você calcula isso, né? Você vai pegar de menos infinito a infinito, colocar os x, dx. Então vai ficar isso aqui vezes isso, vai dar a densidade de probabilidade. Então isso aqui vai me dar x, dx. Isso aqui é uma função, o quê? Par ou ímpar. F de menos x é igual a f de x. Então isso aqui é uma função par. Isso aqui, uma função ímpar.
E x vezes isso aqui como um todo, é uma função ímpar. E se eu estiver integrando no intervalo simétrico, de menos infinito a zero, de menos infinito a infinito, de menos a A, não importa, né? Isso aqui é zero. Então, o valor médio é zero, ok? Claro, porque aqui está falando, olha, o elétron tem igual probabilidade de estar numa posição x positivo e igual probabilidade de estar numa posição x negativa. Então, você vai somando todas elas, todas essas contribuições. As contribuições positivas contribuem assim como as posições negativas. Todo mundo contribui com igual peso. E aí, quando você soma, dá zero. Mesma coisa por causa do momento linear. Então, à direita, eu tenho a partícula com probabilidade para se mover para a direita. Ela tem igual probabilidade de se mover para a direita ou se mover para a esquerda. Então, se eu for calcular o valor médio do momento linear, também dá zero. Isso aqui dá zero, mas isso aqui ao quadrado não dá zero, isso aqui ao quadrado também não dá zero. Por quê? Porque se o momento linear é não nulo para cá e o momento linear não nulo para cá, só que aqui ele tem valor positivo e aqui ele tem valor negativo, na hora que eu levar ao quadrado eu vou somar só positivo com positivo. Então, na média não está acontecendo nada, né? Na média, zero. Momento linear, na média, zero. Isso não. A partícula se desloca para a direita, tem igual probabilidade de se deslocar para a direita e igual probabilidade de se deslocar para a esquerda. Os pesos são iguais. O valor médio dá zero. Mas aconteceu alguma coisa. E isso vai nos dar essa informação que a partícula não permaneceu parada. Mesma coisa para isso. E é isso que está por trás do princípio de incerteza. A incerteza na posição da medida da partícula vezes a incerteza na medição do momento linear é sempre maior ou igual a h cortado sobre 2. Beleza? Aqui, valor médio dá zero. Valor mais provável, x1, x2. Valor médio de x dá zero. Valor médio de p também dá zero. Por quê? Porque a densidade de probabilidade tem os mesmos valores à direita de x igual a zero ou à esquerda de x igual a zero. Então, graficamente, a gente consegue perceber um monte de coisa que a gente fica fazendo conta, às vezes, para provar. Se existisse uma função de onda cuja densidade de probabilidade fosse algo assim, isso é não diferenciável, mas exibe o máximo aqui. Então, mesmo que você não tenha isso, porque isso aqui é não diferenciável, você tem um máximo para a densidade de probabilidade. Então, o valor mais provável de se localizar essa partícula é em x igual a A. Mesmo que isso talvez não represente algo físico. Questão número 12. Considere uma partícula de massa m que pode se mover livremente sobre os eixos x entre os pontos x igual a zero e x igual a A, mas está estritamente proibida de ser encontrada fora dessa região. A função de onda é... Então nós temos uma partícula, todas as partículas que eu me refiro, obviamente, são partículas quânticas. São partículas que são regidas pela equação de Schrödinger. Então, partícula de massa m é restrita a se mover livremente. Livremente, tecnicamente, na física, é um potencial constante, que para efeitos de simplicidade, e você vê que não agrega nada para a gente, é falar que esse potencial é igual a zero. Essa energia potencial é igual a zero. Na região 0 e A. Calcule as autofunções. Eu coloquei no plural porque não existe apenas uma autofunção. Existem um conjunto de autofunções. Calcule as autofunções e os autovalores de energia, que são os ENs. Qual o ponto de partida para isso? Partir da equação de Schrödinger independente do tempo, ou seja, obter soluções da equação de Schrödinger. Se o potencial depende de x, você acaba desembocando na equação de Schrödinger independente do tempo. H cortado ao quadrado, que é essa daqui, 2m. Aqui, o que era uma derivada parcial, agora é uma derivada total. Esse potencial aqui, no caso aqui é zero, mas eu vou deixar
em x é igual a x. Eu posso fornecer uma função de onda e uma energia potencial arbitrária, e você pode derivar e me dizer quem é a energia do sistema. Ok? Ou eu posso te dizer que a partícula está restrita em certas condições, e você, usando essa equação, você pode calcular quem são essas autofunções, ou seja, quem são os autovetores e os autovalores dessa equação. Autofunções são os autovetores, autovalores de energia são os autovalores. Sempre vai estar junta essa solução temporal que irá acompanhar, onde esse E é o mesmo E daqui. Ele é a energia total do sistema. Que na aula passada eu disse que, olha, nós vamos provar que isso é a energia total do sistema, mas isso é facilmente identificado. O que é a energia do sistema? O que é o hamiltoniano médio? A energia, o valor médio de energia. Mas se a energia é uma constante do sistema, então isso daqui é isso. Repara bem, a função de onda total, ela é isso aqui. E isso que depende de x vezes isso que depende do tempo. Então, quando eu for construir a função de onda total, eu vou encontrar isso aqui. Só que para calcular o valor de energia, eu só preciso disso. Por quê? Porque isso aqui é uma derivada parcial no tempo. E isso não depende do tempo. Então, eu só tenho que usar isso para calcular o valor médio de energia. Só que isso é fornecido sempre na solução, na equação de Schrödinger independente do tempo. Ou seja, a solução temporal já está aqui. Quando o potencial, a energia potencial só depende de x, então a equação de Schrödinger se transforma nessa equação e nos dá a solução temporal única dessa maneira. E essa solução temporal que eu vou usar aqui para calcular o valor médio. Ou seja, eu vou derivar isso aqui no tempo. Se eu derivar, vai descer menos I E sobre H cortado. E depois vou pegar isso e vou multiplicar por IH cortado. O operador hamiltoniano nisso aqui, primeiro já vai estar multiplicado I vezes H cortado. Aí depois eu vou derivar isso aqui no tempo. H cortado morreu com H cortado. I com I dá menos I. Menos I com I dá menos 1. Menos 1 vezes menos dá mais, ou seja, isso aqui é a energia total do sistema. Se eu calcular o valor médio de energia, que é o valor esperado de H, eu vou encontrar E. Ele tem que ser E, já que H está ligado, é um operador cujo alto valor, por definição, é a energia total do sistema. Então, quando eu pego essa função de onda e encontro R, eu identifico, esse Ezinho que está ali, ele é sim a energia total do sistema. Quando eu estava resolvendo isso na aula passada, eu falei, olha, essa constante, ela tem unidade de energia. Mais do que isso, ela tem que ser constante, ela tem unidade de energia e ela é a energia total do sistema. O que é que nós estamos fazendo? Estamos querendo obter Psi, Φ de x, e E para uma partícula que está, aqui é 0, aqui é A. Uma partícula quântica que está aqui nessa região, que só pode se mover em uma dimensão, então ela pode ir para frente, ela pode ir para trás. Então isso aqui é uma caixa unidimensional. Vamos resolver essa equação. A solução para essa equação atrelada a condições de contorno, que são essas daqui, que vai nos dizer quem são as autofunções e quem são os autovalores de energia. Então, essas condições de contorno em nada tem a ver com aqueles problemas do valor inicial. Tem nada a ver. Isso aqui vale para qualquer instante de tempo. Isso não está ligado à condição inicial. Isso está ligado a questões geométricas, né? Por isso que é chamado condições de contorno. Por que que essas condições de contorno são assim? Se a partícula está restrita a se mover na região x igual a 0 e x igual a A, ela só pode estar na região de x igual a 0 até x igual a A. Então, a probabilidade de achar a partícula aqui, probabilidade aqui, para x maior que 0,
é zero. Probabilidade de encontrar a partícula aqui é zero. Mas quem decide o que é a probabilidade é a densidade de probabilidade, que ao fazer isso daqui, né, só fica isso aqui, correto? Porque essa parte temporal, π estrela π, o que é π estrela? Só tomar o sinal mais, multiplicar por ele mesmo. Dá E elevado a zero, que dá 1, só sobra essa parte. Uma vez que a função de onda é escrita como essa parte espacial vezes essa parte temporal. Então, se a probabilidade do lado de fora é zero de encontrar a partícula, a densidade de probabilidade é zero. E a própria para que a densidade de probabilidade seja zero, φ tem que ser zero para x maior que A, φ tem que ser zero para x menor que A. Só que a função de onda tem que ser contínua. E para ela ser contínua, que vai definir a região do lado de fora e a região do lado de dentro, e a função de onda não pode ser descontínua, então em x igual a A, ela tem que ser igual do lado de fora e igual do lado de dentro, imediatamente do lado de dentro. Então, para que isso aqui seja contínuo, em φ igual a função de onda também tem que ser zero. Em φ igual a zero, para que a função de onda seja contínua, ou seja, do lado de fora ela é zero. E imediatamente do lado de dentro também tem que ser zero, ou seja, φ em x igual a zero é igual a φ em x igual a e vale zero. Derivando duas vezes, estou retornando nela. Um tipo de função que tem essa cara é a função exponencial. Então, resolver uma equação diferencial é conhecer comportamentos funcionais. Então, quando eu coloco isso aqui como proposta de solução, já estou falando, olha, é alguma coisa exponencial aí. Se eu derivar uma vez, vai sair o alfa, e depois vai repetir a função. Se eu derivar duas vezes, vai sair o alfa de novo, vai ficar alfa ao quadrado e vai repetir a função. Então a primeira derivada dá isso, a segunda derivada dá isso. Então eu tenho alfa ao quadrado isso, depois mais 2me dividido por h cortado ao quadrado. Isso aqui dá igual a zero. Isso vezes isso é igual a zero. Isso é zero em alguns pontos. É zero sempre? Não. Então, quem é zero sempre? Isso aqui é uma equação que está falando que é igual a zero. Se eu falar que isso aqui é igual a zero, eu estou falando que sempre, para qualquer valor de x, é igual a zero. Não é verdade. Eu sei que em x igual a zero e x igual a A, isso aqui é igual a zero. Mas quem é zero sempre, para que isso aqui seja sempre verdade? Isso. Alfa ao quadrado é igual a menos 2me dividido por h cortado ao quadrado. Então, alfa é igual mais ou menos, eu vou tomar raiz de menos 1 vezes raiz 2me sobre h cortado. 2 é positivo, m é a massa que é positivo, é energia. Vamos assumir que a energia é positiva. Aí você fala, pô, a coisa mais básica que existe é a energia. Como assim vamos assumir que é positivo? Nós queremos obter soluções tais que em x igual a zero, em x igual a A, isso aqui dê igual a zero. Esse tipo de característica só vai ser possível porque aqui vai aparecer o i. Então, nessa proposta de solução aqui, ó, vai ser a elevado a i. E quando você tem e elevado a i θ, você tem uma soma de cosseno mais seno, que são funções periódicas. Então, mais ainda, que são funções que se anulam. Então, o fato de assumir que a energia é positiva é uma questão de contorno. É uma questão que não é uma escolha nossa. É uma questão que a solução desse problema nos obrigou a dizer que a energia tem que ser positiva. Porque se a energia é positiva, a função de onda é do tipo oscilatória. Ela tem um i aqui em cima. E se ela é do tipo oscilatória, ela pode se anular. Se ela não for, se a energia for negativa, quais são as possibilidades para a energia? Maior que zero ou menor que zero aqui. Na mecânica quântica existe essa possibilidade de E menor que zero. Aí esse E menor que zero, aqui, a gente tem um tipo de solução que de fato não se anularia e não ia satisfazer as condições de contorno do problema. Então isso aqui tudo é positivo. Eu vou chamar isso aqui de uma letra K. E o alfa vai ficar igual a mais ou menos IK. Então eu vou pegar isso aqui e vou jogar aqui, ó,
o alfa pode ser mais IK ou o alfa pode ser menos IK. Então tem duas soluções. Uma para alfa igual a mais IK e outra para alfa igual a menos IK. Então a solução mais geral é soma das soluções, justamente pela questão da linearidade. Então a solução mais geral é soma das soluções. Ou seja, A é IKX mais B é menos IKX. Onde o K é dado por raiz de 2ME dividido por H cortado. Isso aqui é a autofunção. É parte da função de onda. A função de onda é essa daqui. Ó. E se eu pegar E e dividir por H cortado, o que é isso? E é igual a H ni. Ômega é igual a 2π sobre T. Só que T é inverso da frequência. O período é inverso da frequência. Então vai ficar 2π ni. Então esse ni que está aqui, ó, esse ni que está aqui, ômega sobre 2π é igual a ni. Só que H sobre 2π é H cortado. E se eu passar o H cortado para cá, vai ficar E dividido por H cortado é igual ômega. Então E dividido por H cortado é igual ômega. Então eu vou escrever a função de onda total apenas para efeitos de interpretação. Então a função de onda total, que é a solução da equação de Schrödinger dependente do tempo, que foi destrinchada em duas equações porque a energia potencial era igual a zero, foi destrinchada numa equação que é a equação de Schrödinger independente do tempo, e mais a solução temporal, que é essa. Quando eu pego isso, multiplico por isso aqui, que nós acabamos de descobrir, eu chego nessa solução. Isso é uma onda que viaja para a direita de x, porque se você diferenciar isso aqui em relação a x igual a zero, você vai descobrir que dx dt é igual mais ômega sobre k, e se você diferenciar isso daqui igual a zero, você vai descobrir que dx dt, que é a velocidade, é igual menos ômega sobre k. Então isso aqui é uma onda que viaja para a direita de x, e isso aqui uma onda que viaja para a esquerda de x. E aqui que vem a interpretação ondulatória. Nós estamos com uma partícula confinada numa região e calculamos a função de onda. E de fato encontramos uma solução que satisfaz a equação de onda. E a equação que nós estávamos resolvendo não é uma equação de onda. É essa equação aqui, ó. Equação de Schrödinger. Só que a equação de Schrödinger nos permite buscar soluções ondulatórias. Ok? Por quê? Tecnicamente, por que isso acontece? Se você pegar a equação de onda e você propor uma solução separável, lembrando que você está resolvendo a equação de onda, então, óbvio, você está buscando soluções ondulatórias. Então, quando você jogar aqui dentro, vai se separar em duas equações. Uma só para x, que será uma derivada segunda em x, e uma outra que será também derivada segunda em t. Então aqui irão sair duas soluções temporais, aqui duas soluções espaciais. Então ao multiplicar duas, ou seja, na hora que você for multiplicar duas soluções espaciais por duas soluções temporais, você vai perceber que você vai ter duas ondas dois tipos de onda que viajam para a direita de x e dois tipos de onda que viaja para a esquerda de x. Na equação de Schrödinger, então, se nós buscarmos soluções ondulatórias na equação de Schrödinger, nós vamos ter duas soluções espaciais e uma solução temporal. E na hora que nós multiplicarmos 2 vezes 1, nós vamos ter duas equações, sendo que somente um tipo de onda está viajando para a direita e um tipo de onda está viajando para a esquerda. No eletromagnetismo, né, que respeita a equação de onda, essas duas é o mais e menos e aqui mais e menos. E por isso que quando a gente olhar para isso daqui, isso não é onda. Mas eu sei que quando isso multiplicado por isso, dá isso aqui, que é a onda viajando para a direita. Então nós vamos cometer um abuso de linguagem futuramente, em breve, né?
Ao invés de eu ao invés de eu pegar isso aqui e multiplicar por isso e falar que isso é uma onda, eu já vou bater o olho aqui e vou falar, ó, tem uma onda indo para a direita, porque o sinal é mais, quando eu multiplico por isso, eu encontro isso aqui. E se eu derivar isso aqui, eu descubro que dx dt é mais ômega dividido por k, ou seja, uma taxa de variação no sentido positivo de x. Se eu pegar isso daqui e multiplicar por isso, eu tenho isso daqui. Então, o nosso abuso de linguagem será dizer que isso é onda. A gente sabe que não é. A gente sabe que a gente precisa multiplicar por isso. Mas quem sabe ler um pinga-letra. É isso que eu aproveitei isso para discutir. Entretanto, para esse problema em particular, não é conveniente usar essa solução com essa cara. Por quê? Nós queremos obter os autovalores de energia, nós queremos usar as condições de contorno. Então, é conveniente a gente mudar essa maneira de escrever. Quem é isso aqui? Ó? Cosseno de kx, depois vai sair o i, mais ia seno de kx, mais isso aqui, b cosseno de kx, depois menos ib seno de kx. Eu vou juntar cosseno com cosseno, seno com seno. Ou seja, eu vou renomear essas constantes e pouco importa, só porque o i está aqui não quer dizer que isso aqui é real, isso aqui é imaginário. Não tem nada a ver. Eu não falei que A é real. Eu disse que φ estrela, φ é real. Então vou redefinir essas constantes e dizer que essa solução aqui, ó, ela é do tipo A cosseno de kx mais B seno de kx. Eu estou interessado em explorar as condições de contorno aqui. E aqui dentro tem dois tipos de onda. Tem uma onda que está se movendo para a direita de x e a outra para a esquerda de x. E acaba formando um padrão ondulatório, um tipo de onda estacionária. A interpretação quântica, do ponto de vista, quando a gente olha, o que seria essas ondas, esse tipo de coisa? Seria formação de ondas estacionárias. Eu não estou interessado aí em explorar que a onda está indo para lá, a onda está indo para cá. Eu estou interessado nas funções mais simples para explorar a periodicidade mediante essa aplicação aqui. Ó. Então, nesse caso, isso para mim é mais interessante. Eu conheço perfeitamente a periodicidade de cosseno, a periodicidade de seno. Se eu não quiser misturar as duas ondas, uma indo para a direita e a outra indo para a esquerda, a melhor solução é essa. Se eu quero misturar as duas ondas, um tipo de solução estacionária para aplicar condições de contorno, isso não é tão interessante de se utilizar. É melhor utilizar isso usando as condições de contorno. Ou seja, vamos usar essa daqui primeiro. X igual a 0 e isso é igual a 0. Então vamos lá. Se eu colocar igual a 0, cosseno de 0 é igual a 1. Mais seno de 0 é igual a 0. Deu isso. Então, A é igual a 0. Então, isso aqui se reduziu. Então, agora a gente só tem isso aqui, ó. Agora a gente vai aplicar a segunda condição de contorno. Agora eu só tenho que olhar para isso. Não tem que olhar para isso aqui tudo, já que A é igual a 0. Seno de K vezes A é igual a 0. Se B for igual a 0, eu não tenho nada, né? Tem uma solução trivial. Seno de Ka é igual a 0. Então, eu tenho que ter K vezes A é igual a NΠ. Quais são esses valores de N? Se N for igual a 0, satisfaz o valor de K igual a 0, né? Para que K seja igual a 0, a própria energia tem que ser igual a 0. Será que essa condição minha aqui está perfeita? Um estado de energia igual a 0 não é nada aqui na mecânica quântica, né? A gente não tem a evolução do sistema quântico, não acontece. Eu simplesmente não tenho evolução temporal. Ou seja, a equação de Schrödinger é a equação que promove a evolução temporal. Se eu simplesmente digo que a energia é igual a 0, não tem evolução temporal, que é o propósito da própria equação de Schrödinger. Então, E tem que ser maior que 0. E pode até ser negativo em alguns casos. Nesse caso, não, porque para que as condições de contorno sejam satisfeitas,
a energia, a solução tem que ser do tipo periódica. Para ser do tipo periódica, a energia tem que ser positiva. Isso me diz que K tem que ser maior que zero. Ka tem que ser NP, onde N vai valer 1, 2, 3, 4, 5, que são os lugares aqui e aqui, que são os pontos, né? 0, π, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π, ou seja, os lugares onde o seno se anula. Dado um N, eu tenho um valor de K, então é mais prudente dizer que é um Kn, beleza? Então, a minha solução, que depende de K, não é apenas uma única solução. Se K assume valores conforme eu vou mudando N, o φ também assume valores conforme eu vou mudando. Tá aí. Kx, onde K é NP sobre AX. Descobrimos valores de K, de φ. Agora, com K escrito dessa forma, eu vou descobrir a energia do sistema. Que a energia assume valores múltiplos de uma unidade fundamental. Então, vamos lá. Vamos olhar para aqui, ó. K vezes A, né? K, que está aqui, vezes A é igual a NP. Vou elevar ao quadrado aqui do outro lado e do outro, para poder tirar o E daqui de dentro. Quero isolar o E. Então, o E vai depender do N ao quadrado, onde, vou repetir aqui a solução. Então, nós temos um conjunto. Então, eu posso escrever isso aqui assim, ó. Eu tenho os autovalores de energia como múltiplos de uma unidade, onde N é igual a 1, 2, 3, 4. E agora nós vamos à interpretação física disso. O que são esses N's? N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, N igual a 4. Isso aí seriam estados excitados dessa partícula. Então, a partícula de massa m, N igual a 1 seria o estado fundamental, N igual a 2 seria o primeiro estado excitado, N igual a 3 seria o segundo estado excitado, N igual a 4, N igual a 5, por aí afora. A normalização, que vai de 0 a A, com isso você vai descobrir que módulo de B ao quadrado é igual... E aí você vai escolher valores reais positivos para isso. Se você olhar aí, tá feito aí na lista aí. Você vai repetir esse cálculo. Você vai encontrar como raiz de 2 sobre A. Isso aí, vocês fica como exercício aí. Mostrar. Isso tá feito aí na lista, nesse arquivo que eu estou usando. Vocês peguem isso aí e refaçam. K vezes A é igual a NP. K, ele é o número de onda, ele é 2π sobre lambda. Então, K vezes A é igual a NP. 2A sobre N. Ou seja, como o lambda depende do N aí, ó, vamos colocar um índice N igual a 1, 2, 3. Olha bem, isso daqui é a mesma coisa do que A, que é o comprimento, agora vai ser, ó, N, que multiplica lambda sobre 2. Acabou. Ou seja, olha só como é que fica trivial. Se N é igual a 1, então lá dentro tem meio comprimento de onda. Ou seja, a gente sabe que um comprimento de onda é isso, e isso é meio comprimento de onda. Então isso aqui é um comprimento de onda total, meio é isso. Então, se N é igual a 1, aqui dentro tem meio comprimento de onda, ou seja, tem isso. N igual a 2. Agora o N igual a 2 tem 2 comprimentos de onda, ou seja, 1, 2. Ou seja, a onda está fazendo isso. N igual a 3, 3 comprimentos de onda, mais um bichinho desse. 4, 5, 6, acabou, eu faço 1 milhão agora, né? N igual a 3. Ok? Ou seja, meio comprimento de onda, 3 comprimentos de onda. O comprimento de onda está diminuindo. Tá? Ó, meio comprimento de onda, é isso. O outro, eu estou aumentando o nível de energia.
Eu estou diminuindo o comprimento de onda, mas estou aumentando a frequência. Isso está de acordo, ou seja, a energia depende da frequência. E é igual a hν na mecânica quântica. Então, na mecânica quântica, mesmo que esses sisteminhas sejam semelhantes àqueles probleminhas de ondas que vocês já tinham visto em Física 1 ou ensino médio, aqui, mas lá, a relação da energia com a frequência não existia. Aqui existe. Então, a energia, que é do tipo hν, nós estamos falando de uma partícula. Então, se eu vou aumentando o nível de energia, eu aumento a frequência e diminuo, obviamente, o comprimento de onda. Vamos agora explorar isso daqui. Então, quando coloco essa densidade de probabilidade aí, ou seja, eu descubro que isso daqui é igual a 2 sobre A seno ao quadrado de n π sobre A x. E os valores de máximo, onde isso aqui atinge os valores máximos, são nesses pontos aqui. Nós vamos ter A e isso igual a zero. Tá? 2 vezes seno vezes cosseno é seno de 2x, de 2θ. Isso está multiplicando, isso tudo é igual a zero. Então, na realidade, eu tenho que... Então, eu posso chamar isso aqui de seno de 2θ. Eu transformo esse seno vezes esse cosseno, já tenho um 2, mas se não tivesse, eu ia multiplicar e dividir por 2, tanto faz, é igual a zero. Né? Posso multiplicar por 2, dividir por 2, e aí eu fico com essa relação. Seno de 2θ é igual a zero. Essa função atinge os valores máximos e mínimos. Quando n igual a 1, nós temos que 2πx sobre igual a A é igual... Eu vou usar a letra K, Kπ, onde o meu K, 0, 1, 2, 3, o x, π morreu com π, então o x é igual a K, que multiplica A sobre 2. Aqui, ó, K igual a 0, dá 0. K igual a 1, 1A sobre 2. K igual a 2, 2A sobre 2. A menos A sobre... mais ou menos, né? K, só quero que zere o seno aqui. Então, o meu K pode ser 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, por aí afora. Então, K igual a 0, tá aqui. K igual a mais 1, então dá A sobre 2. K igual a menos 1, menos A sobre 2. K igual a menos 2, menos 2A sobre 2. Aí morreu, onde essa função aqui tem que ser 0. O gráfico é de seno ao quadrado. O valor máximo aqui tem que ser 2 sobre A. O gráfico dessa função é isso aqui. Ó. Então, isso aqui é o gráfico de densidade e probabilidade. Ela é simétrica em relação a x igual a 0, para lá e para cá. Por isso que o valor médio de x dá 0, o valor médio de momento linear dá 0. Mas o x ao quadrado não. Por quê? Porque eu tenho x positivo para cá, x negativo igualmente para cá. Se n for igual a 2 aqui, 2 vezes 2, 4. Então, no lugar aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Então, eu ia passar o 4 dividindo, não o 2. Então, o x, o meu x aqui, ó, seria K A sobre 4. Então, seria 1A sobre 4, 2A sobre 4, 3A sobre 4, 4A sobre 4, que é igual a A, ou seja, acabou a região. Mesma coisa do lado de cá. 1A sobre 4, menos 2A sobre 4, menos 3A sobre 4, menos 4A sobre 4. E a função 0 no meio. 0 em x, porque é seno ao quadrado, não é cosseno ao quadrado. Aqui tem que morrer, que é o final da... Então aqui tem que assumir o valor máximo, aqui tem que morrer, aqui assumir o valor máximo, seria assim, ó. Aqui o valor máximo, aqui tem que morrer, aqui o valor máximo. À medida que você vai aumentando o n, você vai fazendo mais isso. Ok? Você vai aumentando a sua densidade de probabilidade, vai tendo regiões de mais máximos e mínimos. Vai aparecendo regiões mais prováveis. Pensa que essas regiões seriam regiões que pode se encontrar o elétron. Então, preto, o elétron só pode estar nessa faixa, mas nessa faixa, mas nessa faixa, mas nessa faixa. Aí se eu vou aumentando o nível de energia,
nessa faixa, nessa faixa, nessa faixa, nessa faixa. Vou aumentando mais o nível de energia nessa faixa, nessa faixa, nessa faixa, nessa faixa, nessa faixa, nessa faixa, nessa. Vou aumentando mais. Vou aumentando, 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 aumentando. Até isso aí se parecer com um contínuo. O elétron poder estar em qualquer região, de 0 a A.